certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava preocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Nós cantamos Eu Preciso de Ti. Pode ser mais uma vez aí, por favor? Isso. Dependência, não é verdade? Dependência. É como uma criança. Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Às vezes parece que a gente não consegue embutir na cabeça das pessoas esse sentimento de que a vida nossa ela se torna melhor quando a gente sabe que a vida é uma dependência do nosso Criador. Todo homem que se ausentou dessa dependência sofreu. Todo homem que se ausentou dessa dependência de Deus teve sua vida sem sentido. Mas quando nós pensamos, Senhor, eu sou dependente desse amor, a nossa vida encontra um sentido verdadeiro. Todas as coisas que nós realizamos, elas se realizam de forma muito mais perfeita. Vamos para isso? De novo? Eu preciso de amar. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Jesus tinha atrás de si um grande número de seguidores. Jesus ele se colocava como um grande pregador, um grande anunciador da palavra. Jesus trazia sobre si grandes sinais e todo mundo ficava encantado. Então era muito bom receber Jesus em casa. Diga para você mesmo, é muito bom receber Jesus em casa. Fala. É muito bom receber Jesus em casa. É muito bom receber Jesus em casa. É muito bom receber Jesus em casa. Não baseado nisso você entender. Pode jogar com alguém por aí. Não. Só quero dizer o seguinte: existiam duas personagens. E todo mundo que vê esse evangelho vai pensar assim: hoje Jesus chamou a atenção de Marta, porque aquela Marta. Então, às vezes a gente está até assim, né, meu irmão Catarina? Às vezes tem dia que a gente está um pouco Marta, né, dentro do seminário, dentro do convento. A vida da gente está meio Marta, a gente corre para lá e para cá. Às vezes eu e o meu Jucinho, quando a gente se encontra, ela fala assim: fala e reza para mim, porque hoje eu estou meio Marta, né? E aí ela chega para mim de vez em quando ela fala: claro, hoje o senhor está Marta, hoje o senhor está Marta. E o que nós queremos pensar disso? É que Jesus estivesse no Evangelho criticando a Marta, porque ela estava trabalhando. É importante, dentro de uma vida, nós sermos um pouquinho de Marta, dentro de uma comunidade. Por exemplo, volta e meia a gente tem que correr para lá e para cá, fazer tanta coisa. É importante ser Marta. Mas Jesus disse o seguinte: é importante ser Marta, mas se antes você for Maria. Entendeu? E é isso que o Evangelho está ensinando para nós.
Eu vou contar uma coisa para vocês. Aqui na paróquia, eu tenho feito muitos casamentos, muitos. Graças a Deus. Tem muitos anos que eu faço casamento. Eu não era nem padre, eu era seminarista. Dom Fernando me deu a provisão para eu celebrar casamento aqui na Diocese de Santo Amaro. Eu leigo e celebrar casamento aqui na Diocese. E aí depois do torneio de arte, continuei celebrando casamento, vim para Perpétuo Socorro, paróquia casamenteira. E aí eu lembro de vários fatos que já aconteceram, que quando você está aqui no altar, celebrando o casamento, você percebe quais são os casamentos das Martas e quais são os casamentos das Marias. As Martas são aquelas que se preocupam com a decoração, se preocupam com a maquiagem, podem postar 50 quilos de pó na cara e nunca serão como as Marias. As Martas, que eu faço casamento, são aquelas que muitas vezes chegam e fazem a linda decoração, escolhem talvez todas as músicas, chamam o coral mais bonito do mundo, mas nunca verão o seu casamento, a simplicidade do casamento da Maria. E aí eu quero que vocês entendam, Deus ele se revela na vida da gente. Ele se revela, ele age a partir do momento que a pessoa se abandona na mão do Senhor. Eu me lembro que eu acho que eu posso dizer que ele estava aqui na igreja, que o casamento mais bonito que eu fiz, assim, de uma certa forma, são os casamentos mais bonitos que eu já fiz aqui na igreja, são os casamentos das pessoas que se colocam nessa oração, nessa dependência. Tem um monte de gente, não estou criticando a marca do projeto, que não estava pensando isso, mas tem um monte de gente que às vezes se casa ou vai fazer qualquer coisa e não tem aquela afinidade de colocar Deus na sua oração pessoal, de oferecer cada gesto que vão acontecer no casamento. Às vezes o padre está lá no casamento e eu faço uma grande crítica a isso, né? Falo isso até no curso de noivo, que às vezes eu estou lá no casamento fazendo o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, e o pessoal responde baixo, eu digo assim, se Deus está no meio de nós, ele está fraco demais. Então vamos de novo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho sem tá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Aí por glória ao Senhor. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, eu olho para o olho da cidade. Dando tchauzinho naquele outro, tchauzinho naquele outro. E ela está tão nata naquele momento, que ela esqueceu que aquele momento é um momento de um ato sublime de consagração e que o casamento dela ia ter sentido, porque tchauzinho vai ter uma oportunidade para dar depois. E tem gente que passa a vida inteira dando esse tchauzinho, e não vive essa experiência verdadeira com Deus. Então o que o Evangelho de hoje está nos ensinando? Está nos ensinando que tudo que você vai realizar, meu irmão e irmã, depende de um ato profundo de consagração. Eu me lembro que quando eu era jovem, já falei para vocês, eu era assim um grupo de jovens, então a gente era jovem, a gente participávamos da Secretaria Marcos, e a gente ia em todos os municípios que ficavam perto da nossa paróquia, lá onde a gente morava. E eu me lembro que quantas vezes a gente se via assim. Eu morava numa cidade chamada Linhares, que ficava a 80 quilômetros de distância. Outro morava na cidade de Aracruz, outro morava na cidade de Marilândia, como eu, outro morava na cidade de Ibiaçu, outro morava em Fundão, outro morava em Baixo Bandu. E aí nós nos reuníamos, esses jovens todos dessas várias cidades, nos encontrávamos mais ou menos às 3h30, 4 horas da tarde, numa plena sexta-feira, e nós falávamos, meu Deus, nós estamos indo pregar um retiro na cidade de Linhares, por exemplo. E agora, como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser a condição do nosso encontro? E eu me lembro que a gente entrava dentro daqueles ônibus, que muitas vezes precisamos ter empurrado, de vez em quando o ônibus quebrava no meio do caminho, e a gente entrava todo mundo dentro do ônibus, não tinha aquela preocupação lá com o cinto de segurança. Então a gente ficava todo mundo em pé na cadeira do ônibus, e lá naquela cadeira do ônibus, muitas vezes que a gente consagrou um encontro que a gente ia realizar, e a gente rezava com tanta força, porque a gente só podia se ver uma vez por semana. Imagina todo mundo se encontrar, tinha gente que trabalhava fora, tinha gente que fazia faculdade, tinha gente que fazia um monte de coisa, então tinha que se encontrar todo mundo dentro do ônibus. E quantas vezes a gente consagrava aquilo que a gente ia realizar, e quando nós rezávamos dentro do ônibus, a gente pegava
e experienciávamos aquilo que ia acontecer, porque a gente consagrou o nosso dia. A contemplação da marca é dizer assim: Deus, eu não sou capaz de realizar nada se não for da tua vontade. E é essa a grande questão que todo mundo aqui poderia viver como cristão, é perguntar para Deus todos os dias. Tem uma coisa que a Canção Nova tem feito direto, que ela diz o seguinte, o Dunga, que faz muito isso, de perguntar para o Espírito Santo de Deus, o que eu e o Senhor vamos fazer durante o dia de hoje? O que o Senhor quer que nós realizemos durante o dia de hoje? Porque eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que a vida fica menos tumultuada, a vida fica muito menos agitada, que as suas coisas se realizam de forma muito mais perfeita quando você pergunta para Deus aquilo que você quer. E aí Jesus vai dizer o seguinte: ó, Marta, tu te preocupas com tantas coisas, mas eu quero que você saiba que o que tem em Maria nunca será tirado. Essa experiência de Deus que está em Maria nunca será tirada dela. E é isso que Deus hoje está pedindo que nós tenhamos, essa confiança de esperar no Senhor. E aí eu pergunto, hoje, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa vida, nós fazemos isso? Nós rezamos a Deus? Não. Hoje, olha, não tinha muita coisa para fazer, eu vou lá naquela missa, eu vou louvar a Deus, vou exorcizar um monte de coisa, vou tirar um monte de coisa da minha vida. E isso também se traduz para a nossa vida de casa. Eu já falei para as pessoas, tem muita gente que chega no padre e diz assim: Padre, dá para o senhor ir na minha casa rezar, a minha casa, eu deixo a missa, não repetir, porque é muito interessante, né? Então todo mundo pede e fala assim: Padre, eu vou lá para ti e vou abençoar a sua casa. Lá tem tanto lugar para ir que eu estou ficando maluco, chega a estar derrubando o resto do cabelo, mas eu tento ir. E aí o que acontece? Muitas casas que eu vou, eu fico muito triste, verdade. Não que eu quero ser um popstar, não que eu quero ser bem, não que eu quero ser a visita mais importante da casa, mas às vezes tem casas assim de pessoas que o padre entra e as pessoas não têm respeito pela figura do sacerdote que está entrando, algumas pessoas, principalmente que tem filho adolescente. O padre chega, a mãe obriga o filho a vir falar, boa noite, o filho fala assim, ó. Pega assim, já viu as memórias de filho, mora, fala assim, ó, boa noite, né? E aí o padre fala, boa noite, o filho vem para dentro do quarto, e aí o padre vai abençoar a casa da pessoa, né? E aí ele joga a família dentro daquela casa daquela pessoa, e aí todo mundo pensa assim, aí eu fico indignado porque na minha casa, quando meu pai tinha os 8 papurim lá, se nós chegássemos um padre na nossa casa, se chegasse uma autoridade, nós apanhávamos muito, se nós não respeitássemos as visitas que estavam chegando na minha casa. Às vezes o padre chega, parece que ele é um monstro, parece que ele está jogando exorcismo em cima da criança, porque tem pai e tem mãe que não consegue convencer o filho de ficar perto. Aí todo mundo vem perguntar. Aí a mãe, a pessoa da família chega, né? Já aconteceram várias coisas. De eu chegar numa determinada casa, então nessas casas que eu vou, eu estou repetindo, porque eu sempre mudo de grupo de pessoas. Então tem casa que você chega, aí a primeira coisa que fala, o senhor tem que abençoar, porque em casa está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, está acontecendo aquilo outro. Aí o padre vai, aí você chega agora na casa, né? Todo com kit exorcismo, com kit expulsão do demônio. Então você chega com as pernas, na mão direita, com um livrinho de oração na mão, quando vai limpar a dentro, assim, ele abre a porta, ele vai, chora, chega no elevador, vamos supor, alguém no prédio, na casa, não importa, ele tem lá. Inteiro, entrada da casa. Aí já começa a coçar, né? Positivo e negativo. Onde tem energia equilibrada, está tudo certo, não é verdade? Onde tem energia equilibrada, não tem nada de errado. E assim o padre chega na porta da casa com aquele símbolo e entra. Aí eu vou, o padre chega, e o padre começa a ir ver a casa. Eu sou muito observador, gente. Eu tenho esse problema. Eu posso não falar na hora, mas hoje eu estou falando, tá? E eu chego naquela casa assim, e quando você chega assim, você vai jogar para dentro, quando você fala assim, tem um monte de pedra em cima da mesa, assim, né? Aí eu se pergunto, mas por que esse monte de pedra? Né? Aí, primeiro era da minha mãe, né? Essa mãe, disse uma amiga dela, falava assim, que a melhor coisa que tem é sopa de pedra. Dizia assim que a mulher fazia assim, vamos fazer sopa de pedra? Então o cara chegou na casa da mulher e falou assim, mulher, olha, tem umas pedras aqui, eu queria fazer uma sopa de pedra. E ela falou assim, pode fazer. Como é que o senhor faz sopa de pedra? Eu falei, se o senhor me presta uma panela? Aí eu lembro que eu uma panela um pouquinho. A senhora pode pôr um pouquinho de água dentro da panela, mais ou menos um pouquinho assim? E aí a senhora falou assim, tem um pouquinho de sal. Aí a mulher falou, o senhor
Então a mulher coloca canela, coloca água, depois com sal, depois com as pedras dentro. Quando as pedras começam, ele fala assim, olha, mas só que tem um jeito. Melhor coisa dessa sopa ficar boa, só põe um pouquinho de alho. Aí a mulher começa com alho. Então ela vai e joga o alho no meio daquelas pedras. Só para ver se tem assim uma cebola. A mulher pesca a cebola, ela vai jogar a cebola no meio das pedras. Depois a senhora tem assim, talvez um pimentão, se não se tiver um pimentão, vamos lá, uma carninha de ontem, para a gente colocar assim, fazer no meio da pedra. Então ela joga aquela carninha lá no meio da pedra. E aí só talvez tenha assim um macarrãozinho assim, daqueles talhadinhos bem pequenininhos para jogar no meio da minha sopinha. Aí a mulher vai e fala, a senhora vai ver que sopa maravilhosa que vai ficar. Aí depois que colocou todos os ingredientes da casa da mulher, vai tirar a pedra, põe no lado e toma sopa. E aí eu digo para vocês, pedra não vale nada, gente. Pedra não significa nada. E aí você chega na casa do padre, então eles falam assim, o que é essa pedra? A pessoa fala assim, aqui vai dar uma energia na minha casa. Aí eu falo para vocês, que dá energia é tomada. Fio dentro da tomada, não tem energia. Fio dentro da tomada. E cristão católico não vive de energia. Cristão católico não vive de fé. Aí você começa a ver sua casa, olha para cima daquela bendita geladeira, tem um elefante de bunda para fora. É verdade. Olha lá para aquele elefante de bunda para fora. Aí você é católico, apostólico, romano, na missa todo domingo. E olha lá que tal lugar tem Buda. E aí você fala assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aí você vai para um lugar que tem o símbolo de Nirvana, naquela coisa lá. Você compra o hinduísmo do outro lado. E aí você percebe que a casa é um lugar que todo mundo imagina o seguinte, os problemas estão aqui dentro e o quase é mágico. Então quando ele jogar a água benta, o demônio vai sair pela janela gritando assim, você imagina isso? E aí eu falo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, como tem falado Deus dentro da nossa casa, não é uma discussão do demônio. Colocar Deus dentro da nossa casa é uma forma de discussão do demônio. Está cheio de católicos, está aqui na missa, a gente está em tudo é canto. Está cheio de católicos, está aqui na missa, que não contempla a face de Deus. Está cheio de católicos que alimenta a Bíblia, que está buscando livros que falam de autoajuda aí, que você sabe que não leva a lugar nenhum. E que eu quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que Marcos, quando faz isso, é a melhor parte. Sabe por quê? Porque ela contemplou a face do Senhor. Ela colocou Jesus no lugar certo da vida dela. Aquela história que o Papa disse para vocês. Quando Jesus passar na minha vida, eu vou lavar o pescoço dele. O meu Deus é um Deus que eu segurar no pescoço dele. Então tome cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, com esses símbolos de nova era que você põe dentro da sua casa, com objetos que você coloca dentro da sua casa. Vocês acreditam? Eu vou contar uma coisa para vocês, só para encerrar. Eu sei que eu fugi de Adomínio, não é nem de planejado. Um tempo atrás, eu estava com uma pessoa do procurou, e ela disse para mim assim, para, daria para o senhor abençoar o meu comércio? Eu fui. Não fui. E aí, eu conversando com ela, eu perguntei para ela se ela buscava uma doutrina que acreditava nessas coisas da vida após a morte. Aí ela falou assim, eu acredito. Eu falei, então você escolhe, você é católica ou você é outra coisa, só isso. Eu escolhi para a pessoa. Aí ela decidiu pegar todos aqueles livros que ela tinha, jogou tudo fora. Essa pessoa jogou tudo que ela tinha fora e falou assim, não vou ficar lendo mais essas literaturas. E aí a vida dela começou a transformar. Mas ela volta e meia tinha justamente um problema dentro da empresa, dentro da loja. Aí eu falei para ela e falei assim, ó, rezar, a Maria chegou em nós. Não é verdade? Perceberam? A Maria entrou em nós. Nós hoje começamos a rezar, eu e essa mulher na minha sala. Aí veio o marido dela, começamos a rezar junto, e na hora, eu falei assim, tem um objeto na sua loja que precisa ser tirado. E sabe o que era? Um quadro de Jesus. Era um quadro de Jesus. Um quadro que chegou lá de uma forma estranha, que não tinha sido abençoado, e que estava atrapalhando a vida da empresa dessa mulher para a pessoa tirar de dentro da loja e funcionou. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês vão dizer, padre, mas como isso? Naquele momento da história da vida da pessoa era um vaso quebrado. E aí a rachadura, pela rachadura você coloca tanta coisa, não é verdade? Porque tem momento da sua vida, meu irmão e irmã, que você é um vaso quebrado. Tem momento da sua vida que você está frágil e que o demônio tem
depende de contemplação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a receita da felicidade não é longe, ela está aqui dentro de nós, ela está aqui dentro de nós. E essa contemplação, quando Santo Agostinho percebeu que ele precisava parar diante de Deus e derrubar de si todos os orgulhos, ele disse: eis que eu procurava fora aquilo que estava dentro. E aí ele encontrou a felicidade para